Existe algo muito errado com as escolas brasileiras. Os alunos estão cada vez mais agressivos, os professores, por conta desse comportamento, ficam inseguros para dar aula, enquanto países desenvolvidos ensinam crianças a reconhecer emoções, isso é algo primordial, está inserido na educação deles, na escola. O Brasil ensina a engolir tudo e, pasmem, as pessoas se surpreendem quando tudo explode. Mas qual que é o impacto de uma sociedade sem educação emocional? Algo que é visível é o aumento da agressividade e da violência cotidiana. Quando as pessoas não aprendem a reconhecer emoções, nomear o que sentem, regular frustração, raiva e medo, elas agem emoções em vez de elaborá-las. É essa que é a consciência do que eu tinha dito até no vídeo anterior sobre a falta de consciência que faz você fazer muito barulho. Mas nesse sentido, é a consciência que traz a paz interna. Quem consegue estar em paz consigo mesmo, tem empatia, tem noção de tudo e não vai fazer nada que vai desrespeitar o espaço do outro, né? Como músicas altas, madrugada dentro. E o resultado disso são explosões de raiva desproporcionais, como vimos no vídeo anterior aí, violência verbal normalizada, intolerância a diferentes opiniões e conflitos que poderiam se resolver com o diálogo. A emoção vira ação bruta, galera. Pensa comigo. Quando a pessoa ela tem consciência de si, ela percebe quando ela está agitada, ansiosa, irritada. Sente isso e consegue se regular um pouco, baixar, pausar, conter, respirar e entender. Quando a pessoa não tem essa consciência interna, acontece uma coisa. Ela sente desconforto, tensão ou vazio e não consegue reconhecer o que está sentindo. Então, nesse sentido, o silêncio vai virar um incômodo. Então, ela vai encher o ambiente de som alto, de fala demais, de estímulos, de, enfim, briga, muita coisa. Porque o barulho, ele vai virar uma estratégia inconsciente de fuga. O silêncio, ele obriga você a escutar a si mesmo. Quem não aguenta o que escuta por dentro, vai tentar abafar por fora. Vou sair agora. Por favor, você. Vou sair agora. Agora, você vai sair, porque você jogou a mesa no chão. Aqui não é sua casa. Você vai sair agora. E o que acontece na prática nas escolas públicas no Brasil inteiro? Por que que a educação emocional não é prioridade? Na maioria das escolas públicas, professores estão sobrecarregados. Turmas cheias, foco externo no conteúdo cognitivo mínimo, português, matemática, pouca ou quase nenhuma formação em psicologia emocional. Gente, lembrando que existem em muitos países, é a norma, é o normal, a pessoa ter, por exemplo, tem alunos que são observados, né, e que veem que às vezes tem problemas em controlar a raiva, tá? Nas escolas existem programas para as pessoas começarem, aprenderem a reconhecer a sua emoção. É o mínimo, assim, mas é algo que é extremamente importante e integrado, porque essas pessoas reconhecem que a educação emocional é a base para ter pessoas socialmente saudáveis mentalmente, né? Não adoecidas. E o Brasil não tem esse tipo de intervenção no sentido de que talvez seria muito bacana ter uma roda de conversa esporádica, palestras pontuais, ou algum projeto isolado, ou alguma semana temática, porque isso não é uma educação emocional, seria uma intervenção emergencial. Mas por quê? Por quê, gente? Por que que isso não é prioridade aqui no Brasil? Por favor.
Se alguém souber e puder me explicar. Porque inteligência emocional mexe com trauma, mexe com família, mexe com violência, mexe com desigualdade, mexe com a saúde mental. E o sistema educacional brasileiro não foi estruturado para cuidar do mundo interno do adulto, apenas para disciplinar corpos e transmitir conteúdo mínimo. A escola está formando, na verdade, pessoas para entrar no sistema. Não te ensinam a pensar de uma forma... Gente, nós não temos educação financeira na escola. Como vocês esperam adultos que saibam lidar com o dinheiro? Que saibam fazer uma coisa, porque assim, não precisa de muito, entendeu? A diferença de que, tipo assim, você pode receber 10 mil reais agora, 2 pessoas que podem receber 10 mil reais, ok? Mas de nada vai adiantar se a pessoa não tiver inteligência para poder multiplicar aquele dinheiro. É isso o que uma educação financeira faz. É normal, não devia ser algo assim, sabe, utópico. E nem na escola temos. Isso é um analfabetismo emocional muito grande. E eu falo assim como uma psicanalista, tá? E terapeuta holística que eu sou também. E uma pessoa que veio de colégios públicos, né, gente? Eu estudei a minha vida inteira em colégios públicos. Ensinar alguém a reconhecer emoções, limites, frustrações e impulsos exige tempo e tempo técnico. Coisas raras em escolas que são sucateadas, infelizmente, pela ganância. O resultado disso: crianças e adolescentes que crescem sem vocabulário emocional, sem saber nomear o que sente. Vocês já viram isso, gente? Sem saber nomear o que sente. Sim, e são coisas que precisam de ser ensinadas. São habilidades que você ganha. Confundindo raiva com identidade, criando a sua personalidade em cima de um trauma. Confundindo dor com agressividade, afeto com dependência. E depois, gente, na vida adulta, chamam de falta de caráter. Fraqueza, de drama e de mimimi. O que, na verdade, tudo isso mostra um profundo analfabetismo emocional. Na Finlândia, eles têm uma educação socioemocional integrada. A Finlândia é a referência mundial, né? É mais sólida nesse sentido, porque o que eles fazem é educação emocional desde a educação infantil. Ensino explícito de reconhecimento das emoções, empatia, cooperação, resolução de conflitos, e professores que recebem uma formação específica para lidar com emoções na sala. Pouca competição e muita elaboração. E uma avaliação também contínua do bem-estar do aluno. E implementando nisso, em estudos que eu estava fazendo para poder pesquisar antes de trazer tudo isso para você, os impactos positivos que eles viram foram baixíssimos índices de violência escolar, alta satisfação dos professores, que é o mais importante, e alunos com maior autonomia emocional. E, gente, lá vocês não veem aluno batendo em professor dentro de sala de aula. Tá vendo o quão urgente e importante, gente, é as pessoas entenderem que educação emocional é tudo. Ela evita agressividade, ela te ajuda a entender como você... Porque não é pro outro, na verdade. Quando você fala que você quer um mundo melhor, você tem que começar pelo teu mundo. E você já melhorando o seu mundo e conseguindo entender o que está acontecendo internamente, você automaticamente vai melhorar tudo à sua volta. Porque as relações vão melhorar, porque você está se melhorando. A educação emocional, ela não é cuidar demais. É preparar o indivíduo para a vida em sociedade. Eles partem do princípio de que se a criança não sabe lidar com a emoção, ela não aprende bem quando adulto, né? Raciocínio lógico. E traz um adulto emocionalmente analfabeto, que gera violência social.
Escola é um lugar de formação humana. É isso que eu quero chamar aqui nesse vídeo, deixar claro. Não só intelectual. E as pessoas às vezes deixam isso. A educação do nosso Brasil, a educação das pessoas está na mão de quem? Quem cria, quem forma os cidadãos? A escola, qual o impacto da escola? Até quando você acha que a escola consegue alcançar e até quando não? Qual você acha que é a nossa parte, quanto sociedade, o que nós podemos fazer para poder estar prevenindo, entendendo e trazendo consciência para esse problema? Que o impacto de uma sociedade sem educação emocional é o aumento da agressividade, né? Da violência cotidiana, briga em trânsito, evasão escolar, alunos, enfim, pessoas sem educação mesmo, mas achando que esse é o normal. Quando as pessoas não aprendem a nomear o que sente e regular tudo isso, elas vão agir, né? Em vez de elaborar todas essas emoções. E é isso tudo aí o que a gente vê, esse caos aí no final de ano, com as brigas de vizinhos, sendo amplamente, sabe, tendo muito mais recorrência em relação a isso. E a emoção, ela vira uma ação bruta mesmo. Mas é por causa disso, porque as pessoas não aprenderam a se entender, a se regular. Porque uma pessoa que tem consciência de si, ela não precisa de nada disso, ela tá em paz. Ela vive em paz, vive harmoniosamente com tudo, com a natureza ao seu redor, com a tua casa. Quando a pessoa tem consciência de si, ela percebe quando tá agitada, nervosa, ansiosa, né? O silêncio, ele obriga a escutar a si mesmo. E quem não aguenta o que escuta vai tentar abafar e vai tentar não ouvir. Sem inteligência emocional, as pessoas confundem limite com rejeição, crítica vira um ataque pessoal e frustração vira ressentimento, divergência, ameaça. Isso gera uma população que é uma bomba relógio. Relações instáveis, dificuldade de cooperação, isolamento emocional e quebra de laços comunitários. A sociedade, ela fica reativa e não relacional. E as escolas, elas se tornam o campo de tensão e não de aprendizado. E sem educação emocional, o aluno não sabe lidar com a frustração, o professor vira alvo dessa projeção, né? A autoridade é vista como uma opressão e o ambiente vira disputa de poder, gente. Aprender exige segurança emocional. Sem isso, o cérebro entra em modo de defesa e não de aprendizado. E com isso, vemos adultos emocionalmente imaturos no mercado de trabalho. Uma sociedade sem inteligência emocional formam adultos que não sabem receber, por exemplo, um feedback, não toleram a frustração, que sabotam equipes inteiras. Eu falo isso porque eu trabalho, tá? Trazendo inteligência emocional para grandes empresas, nos bastidores ali internamente. Então eu sei do que eu tô falando. E confundem o ego com a identidade. Impactos diretos são ambientes de trabalho que eu vejo tóxicos, falta de uma alta rotatividade também, um adoecimento mental, um burnout, ansiedade, depressão, porque às vezes, gente, o ambiente de trabalho também é isso. E não é falta de competência técnica, é o analfabetismo emocional batendo na porta novamente. E isso aumenta o crescimento e o adoecimento psíquico coletivo. Aumenta a ansiedade crônica, depressão, compulsão, que é jogos, drogas, redes sociais e comportamentos autodestrutivos. Uma sociedade sem inteligência emocional medicaliza
o que é emocional. E a manipulação, nesse sentido, é muito fácil por discursos de ódio e medo. Pessoas que não sabem lidar, tá, com a insegurança, com a raiva e com a sensação de impotência são facilmente capturadas por discursos simplistas, culpabilização de grupos e polarizações extremas dos dois lados. A emoção mal elaborada vira massa de manobra. E com isso também. E o impacto familiar, transgeracional do trauma é que sem educação emocional, pais transmitem o que não elaboram para os filhos. Escolas reproduzem violências simbólicas. Instituições normalizam o abuso emocional. Trauma vira cultura e a dor, identidade. Uma sociedade que não educa emocionalmente seus indivíduos forma pessoas desequilibradas.